Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras. É muito bom ter você aqui conosco, participando, assistindo esses vídeos e também compartilhando esta mensagem. Nós estamos na 7ª mensagem da série Os 7 Pecados Capitais. Nós vimos juntos até agora o orgulho, inveja, a ira, preguiça, avareza e glutonaria. E hoje estudaremos juntos luxúria. Luxúria versus pureza de coração. A luxúria é o 7º pecado capital, assim como a avareza idolatra os bens, a gula idolatra a comida, a luxúria vai idolatrar o sexo e trazer valores pervertidos assim para ele. Todos os seres humanos, por experiência própria, sabem do que eu estou falando de pecados de ordem sexual, porque é um assunto picante, é um assunto popular, explorado em todas as áreas. Por quê? Revistas, propagandas, outdoors e muitos outros lugares hoje tem uma apelação muito grande com relação à sexualidade. Uma propaganda de carro apresenta apelo sexual. Uma propaganda de cerveja há muito apelo sexual e assim por diante. As coisas mais simples trazem esses apelos. Então a ideia de sexualidade ou mesmo a luxúria está presente no nosso dia a dia, desde de manhã até a hora que nós vamos dormir, sem contar na internet e coisas do tipo. Mas já no tempo de Tomás de Aquino ele dizia que a luxúria é praticamente o maior dos prazeres e cativa a mente mais do que qualquer outro pecado. Ou seja, Tomás de Aquino está dizendo que é algo muito conhecido, que domina o homem, que chama a atenção do homem e pode capturar sua mente e seu coração. A luxúria, eventualmente, está ligado geralmente à promiscuidade, à pornografia, à prostituição, pedofilia, adultério e assim por diante, muitos outros pecados de natureza sexual. Contudo, o âmago ou centro da ideia da luxúria é uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual, ou seja, um apetite desordenado pelo sexo, uma idolatria pelo sexo. Na nossa sociedade, especialmente a igreja, supervaloriza esse pecado, especialmente no ambiente religioso. Seria para os religiosos como que um pecado sem perdão. Pecados de ordem sexual são pecados piores que outros pecados. Isso é prático no dia a dia dos religiosos, contudo a Bíblia não apresenta dessa maneira. Talvez para nós seja muito admissível um homem que minta, que ganhe um dinheiro fraudulento, mas ele não pode trair a esposa. Isso é uma grande hipocrisia. Não há tabelas ou não há níveis de pecados. Todos os pecados são pecados e traz consigo consequências. Para Dorothy Sayers, por ironia abominável, um homem pode ser egoísta, vingativo, cruel, invejoso, violento, mentiroso e mesmo assim não ser considerado imoral. Ou seja, Dorothy Sayers diz que a imoralidade não está apenas em questões de ordem sexual, mas logicamente não quero minimizar o impacto de que o pecado da luxúria é destrutivo também. O que nós fazemos com o nosso corpo interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Afeta diretamente na nossa alma. A Bíblia nos apresenta o sexo como algo muito bom. Assim como o alimento para o corpo, o sono e coisas do tipo, tudo isso é legítimo e é muito bom. Mas quando há uma desordem, quando há uma falta de princípios ou regras, aí sim há um problema. O sexo é tão bom que inclusive faz parte da procriação, é necessário, não é nem só algo que traz prazer para o homem, mas é algo vital para a perpetuação da espécie. O sexo, segundo a Bíblia, é uma aliança muito bonita e prazerosa para que homem e mulher se tornem dois em uma só carne. O sexo é bom também até pelo fato, a Bíblia o apresenta como bom, pelo fato de ilustrar o relacionamento de Cristo Jesus, o noivo, com a noiva, em termos de gêneros e de uma união, de um casamento. Ainda em João capítulo 17, nós vamos ver Jesus se referindo à vida eterna, que a vida eterna é conhecer a Deus. Essa palavra conhecer é a mesma palavra utilizada em Mateus, quando vai dizer que José não conheceu Maria até que esta tivesse dado à luz a Jesus.
O termo conhecer tem a ver com relação íntima. Logo, se a vida eterna é conhecer a Deus, vida eterna é ter relacionamento íntimo com Deus, conhecê-lo na profundidade do seu ser. Daí, nós pensamos numa relação sexual muito mais profunda do que mero ato de corpo, de troca de fluidos. As culturas tendem a banalizar e a perverter a ideia do sexo. Isso começa no tempo dos gregos, por exemplo. Vamos tomar em algo não tão distante, distante porém não tanto. No tempo dos gregos havia uma ideia de que o corpo é ruim, a matéria é ruim, mas o espírito é bom, ou as coisas espirituais são boas. Logo, o sexo é feito com o corpo, então ele é ruim. Mas veja só você, esse é um dualismo pernicioso, de que o sexo é ruim ou o sexo é feio, dado o sexo ser algo material e que se faz com o corpo. Um sujeito chamado Jonathan Winters disse que Deus está na minha mente, mas o diabo nas minhas calças. Veja esse dualismo entre mente, entre coração, entre espírito e o corpo. A libertinagem moderna também tende a perverter a ideia do sexo, porque de fato há um afrouxamento moral nos nossos tempos especialmente, né? Há um pensamento talvez humano de explorar as potencialidades, o que é bonito é para se mostrar, se tem é para usar, então há uma utilização errada e uma banalização de valores que devem ser preservados. Outro detalhe desse afrouxamento moral ou da libertinagem moderna são os casamentos tardios, os namoros longos, o divórcio, a viuvez. Veja que aqueles que namoram muito tempo, em algum momento esse namoro vai pedir uma intimidade. Aqueles que se divorciam, que tinham vida sexual ativa, dificilmente vão agora, novamente como solteiros, se conter. A viuvez também traz a mesma realidade, os casamentos tardios e assim por diante. Crises conjugais também podem levar a esta realidade. Quando as crises conjugais, a falta de diálogo dentro do casamento, leva tanto o homem quanto a mulher a buscar uma satisfação, tanto emocional quanto sexual, fora do relacionamento marido e mulher. A igualdade de gênero foi muito boa e é muito boa, por um lado. Foi imprescindível, foi maravilhosa essa luta feminina por igualdade, por respeito e assim por diante. Isso é muito bom. Mas a libertinagem, a promiscuidade que outrora era apenas algo dos homens e que deveria ser combatido, agora infelizmente é na mesma proporção entre homens e mulheres. O nível de infidelidade entre homens e mulheres é praticamente o mesmo, o que não acontecia muitos anos atrás ou alguns anos atrás. Valores mentirosos também com relação ao sexo trazem essa libertinagem moderna. Quais valores esses? De que eu tenho que ter um corpo perfeito, de que eu tenho que ser realizado sexualmente, que eu devo ter o maior número de parceiros possíveis e em relações sem vínculo, que é uma relação em que eu possa usufruir do corpo de alguém usufrui do meu, mas terminando isso, cada um vai para o seu lado. Isso desumaniza e isso viola o princípio da relação do sexo, que pretende com ele, dentro de uma aliança, trazer uma relação de intimidade, de profundidade, de amor, de compromisso. Todas essas ideias somadas tornam o ser humano, infelizmente, frustrado na área sexual e cheio de desajustes e de traumas. A perversão aplicada hoje, ela leva a abusos sexuais, ao estupro, à pedofilia, à pornografia, a propagandas apelativas, a um vazio no coração do homem que se relaciona com tantas pessoas, mas não é feliz com ninguém, um desajuste de acertar aqui ou acolá, ou uma insatisfação, nenhuma mulher é o suficiente ou nenhum homem é suficiente, dado ao número vastos de provas que já tive, enfim, a um humor depravado e assim por diante. Tudo isso revela que o homem está vivendo numa depressão moral e espiritual. E Jesus, no seu ministério terreno, ele tratou, ele fez participar também desse aspecto da vida humana quando ele adverte os seres humanos quanto ao adultério, em que os fariseus que se acreditavam ou acreditavam cumprir toda a lei, Jesus os repreende dizendo: não adulterarás. Mas podemos adulterar até mesmo olhando com intenção impura um homem ou uma mulher. Não precisa ser rico para ser avarento,
não precisa matar para ser assassino, assim como não precisa adulterar fisicamente para ser um adúltero. Porque a luxúria em si, ela nasce de um sentimento, ela nasce da mente e do coração. É algo muito mais interior do que o ato em si. Jesus também trabalha essa questão com a mulher samaritana, que era uma mulher desajustada nos seus relacionamentos, cheios de idas e vindas. Jesus censura também o divórcio sem causa, as relações sexuais ilícitas. Isso teve uma importância para Jesus. E a Bíblia apresenta também outros vários textos, como a história de Aminon e Tamar, em 2 Samuel 13, do irmão que se apaixonou e abusou da irmã, da meio-irmã. Também a história de Davi, o adultério dele com Batseba, e até mesmo os seus salmos depois arrependido, e até pelo fato de todas as consequências que sobrevieram desse adultério. A história, Paulo também advertindo ao jovem Timóteo a fugir das paixões da mocidade. 2 Pedro, capítulo 1 ao 2, versículo 14. Mas especialmente um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, eu quero deixar para os irmãos, que diz assim: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Neste texto, o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que defraudam o próximo, que seduzem o próximo, que usam e abusam do próximo como objeto, Deus é o vingador. Nós estamos defraudando alguém à imagem e semelhança de Deus. Não é nem apenas o que eu faço com o meu corpo, é o que eu faço com o corpo do meu próximo. Como que você lida com os apetites sexuais? Como que você lida com os seus pensamentos de ordem sexual? Onde põe os seus olhos? Como lida com o bombardeio cultural? Porque se a gente abre a internet, acessa o e-mail, entra no Facebook, assiste televisão, em todos esses meios de comunicação há um apelo sexual muito claro. Nós não estamos isentos nessa luta. Ninguém, nenhum ser humano. Todos nós temos os nossos hormônios e lutas. Lembre-se, sexo sim é bom, mas a luxúria não. O contraponto deste vício da alma é a pureza de coração descrita lá na bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nessa bem-aventurança, ou bem-aventurado significa feliz, feliz é o sujeito que tem um coração puro. Jesus, ele aqui ataca o problema da luxúria na raiz, porque a luxúria, o problema, quando parte para a perversão sexual na prática, isso é apenas o fruto, porque a grande questão é a árvore que produz esse fruto, que está na mente e que está no coração do homem. E quando ele diz que feliz o puro de coração, Jesus então está justamente dizendo isso. Feliz aquele que guarda o coração e a mente, porque daí procede todas as atitudes de luxúria ou de libertinagem. A pureza significa ser verdadeiro, ser autêntico, simples e totalmente ele mesmo. Para Soren, diz que pureza de coração é aqueles que querem somente uma coisa, que querem um só princípio. Se luxúria é uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual que traz confusão, que traz falta de regra e falta de limite, a pureza de coração, na verdade, é viver sob uma diretriz, debaixo de uma diretriz estabelecida e verdadeiramente boa, que não traz prejuízo para ninguém. A sexualidade, à luz da Bíblia, ela produz vida. Veja que o milagre da vida se manifesta justamente numa relação entre homem e mulher, algo puro e bom, sob uma aliança. Então o sexo produz vida, produz satisfação ao casal, prazer sexual, completude. Isso faz bem para a autoestima, isso faz bem para o coração, isso faz bem para a intimidade do casal, faz bem para os filhos, porque os próprios filhos se alegram em saber que os pais têm uma vida sexual saudável, de respeito, isso traz intimidade e isso glorifica a Deus. Deus é glorificado na nossa vida sexual dentro de uma aliança que produz intimidade, que produz amor, que produz cumplicidade. Sem a pureza, nós jamais veremos a Deus. Quem verá o Senhor? Os de mão limpa e de coração puro. Por isso Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que têm um coração puro. Nesta batalha, quem ganha dentro do seu coração? A luxúria
ou a pureza? Quem vence dentro da sua vida ou na sua prática ou nos seus valores com relação à vida sexual? Mas não se preocupe, não se desespere. Jesus perdoou a mulher adúltera. Se nessas perguntas nós nos encontramos talvez censurados, confusos, desajustados, Jesus, ele é gracioso para dizer para nós: vá e não peques mais. Em todos esses vídeos que você assistiu, que nós podemos compartilhar, dos 7 pecados capitais, todos eles, orgulho versus pobreza de espírito, inveja versus empatia, ira versus mansidão, preguiça versus fome e sede de justiça, avareza versus misericórdia, glutonaria versus saciedade, luxúria versus pureza de coração. Como poderemos vencer esta batalha, esse UFC, esse round? Como nós poderemos dar um nocaute nesses vícios que pervertem o caráter do homem e faz ele deixar de ser humano para se tornar bicho? Paulo nos conta lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai no Espírito e não satisfareis a carne. Leve essa luta a sério. Peça a Deus que o velho homem, ou que esses sentimentos mais primitivos do seu coração, de coração caído, do âmago do homem, que infelizmente é ser homem pecador, tendencioso a toda forma de mal, peça a Deus que Ele te ajude nesta luta. E lembre-se, andai no Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito, e jamais satisfareis a carne, que tem dentro de si todos esses 7 pecados. Eu quero orar por você, quero pedir a Deus que te dê força, sabedoria, Deus te dê essa direção para sempre estar no Espírito. Ore comigo. Senhor, eu quero pedir a Ti que abençoe esta pessoa que agora está assistindo esse vídeo, que ele, que eu, que todos nós sejamos capazes, ó Deus, de lutar esta luta contra nós mesmos, contra essas sementes do nosso coração. Dá-nos cada dia mais do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, nesta luta, deixarmos que o Senhor vença em nós. Ó Deus, nos ajude. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.